Muito bem, estamos aqui no episódio 5 do Towncast. Se você não viu ainda nenhum, ainda dá tempo. Se você caiu aqui de paraquedas, assiste esse e depois você vai para os outros. Gente, eu tô aqui muito emocionada porque essa pessoa que tá aqui é simplesmente o amor da minha vida. Minha privada, não, é meu amor mesmo, minha paixão, a minha realização emocional, sentimental. Aqui não vale, né, contar as nossas histórias, um pouco de como nós nos conhecemos. Não vale, não é o lugar, mas é verdade. Meu esposo, gente, que vai ser entrevistado hoje, e além de esposo, ele tem muito para te ensinar, como ele também me ensinou, como ele também ensinou para outras pessoas sobre competência emocional. Seja bem-vindo, Leonardo Castro. Muito obrigado. Boa noite. É engraçado estar aqui nessa posição, porque eu sempre estou por trás da câmera. Ele sempre está, sempre em todos os episódios até hoje, sempre nos bastidores lá. E sempre, para quem não sabe, né, amor, sempre eu passo o script para você e ele faz a revisão, entendeu? De tudo que eu faço, na verdade, né, amor? Eu tento fazer. Ele é maravilhoso. Ele, para quem não sabe, né, o Leonardo foi um grande mentor na minha carreira, porque eu tinha uma mentalidade em relação ao marketing, ao meu posicionamento nas redes sociais, era muito inferior àquilo que eu podia oferecer, que eu podia fazer. E eu lembro que a gente estava até na rua conversando sobre, no metrô, né? No metrô ainda, a gente nem andava de Uber nessa época. É aquela coisa, eu tava atendendo de tanto a tanto, ganhando tanto, assim. E ele me perguntou, você não quer focar, você não quer criar um nicho? Eu falei, meu Deus do céu, o que é nicho? Eu não sei o que é nicho. Trabalha o seu posicionamento. E ele abriu, foi a primeira pessoa que abriu a minha cabeça para o marketing de divulgação, o marketing de relacionamento, o marketing de conteúdo que a galera já estava fazendo há muito tempo. E para mim aquilo eu usava as mídias sociais só para tirar foto. Selfie, bonitinha. Obrigada, tá, meu amor? E nesse contexto aí todo, eu entendo, nós conversamos, tá, de trazer, de fazer, na verdade, esse bate-bola aqui que a gente vai fazer, porque a gente entende o quanto que é difícil para o profissional da saúde balancear as competências, a competência emocional e a competência técnica. A gente fala muito sobre isso, né, amor? Como é difícil isso, porque existe um grande tabu que se eu tenho uma competência absurdamente técnica, eu vou ter sempre pacientes, tá tudo resolvido na minha vida. E a competência emocional, a gente tem falado muito disso, né? Como é que é isso? Eu já ouvi falar tanto de soft skills, people skills, tem tantos skills. O que é soft skills? Então, o que são essas soft skills? O que são essas people skills, né? Que a gente ouve falar por aí. Eu acho até que o profissional liberal, o empreendedor da saúde, né, que é o público que está assistindo o podcast, ele ainda não teve tanto contato com essa terminologia, como, por exemplo, o profissional que está dentro de uma empresa, que ele, com certeza, antes de entrar na empresa, ele teve que, inclusive, desenvolver algumas dessas competências, e se ele estiver numa empresa grande, por exemplo, ele até teve que passar por treinamentos disso. Tá, então parece que é um negócio sério, uma coisa importante. E a gente vai, daqui a pouco, falar, né, elencar algumas dessas skills, algumas dessas, falar em português, algumas dessas habilidades, né, melhor, para não ficar americanizando o termo, mas algumas dessas habilidades, elas fazem, a gente pode não saber quais são, mas a gente percebe quando elas não estavam presentes. Então, eu daqui a pouco vou falar sobre
a gente lista elas, mas para a gente entender quantas vezes você já não foi, por exemplo, ao médico, né? Ou um outro profissional da saúde, mas você foi ao médico e você tem a certeza de que ele não prestou atenção em nada do que você falou. Você entrou ali e, olha, eu estou sentindo, sei lá, dor de cabeça assim, desde tanto tempo. E aí ele simplesmente, tá ok, tá aí. Ele nem sabe o que você falou. Sim. Esse profissional, esse médico, por exemplo, você pode ter certeza que ele não desenvolveu uma dessas habilidades, que é a habilidade escutatória. Ele não desenvolveu a habilidade de comunicação. Ele é alguém que está ali no automático, né? Então, o que são essas habilidades? Inclusive, hoje eu conversei com uma aluna que está terminando a faculdade de psicologia. Vou falar o nome, que é a Ana Raquel, né? E eu perguntei sobre a grade da faculdade está tendo tal e tal coisa, e é uma faculdade grande Sim, de qual é? psicologia. Não, nada disso. Olha que coisa. Então você imagina como que falta. ela vai sair, ela e tantos outros vão sair dali, e além deles não terem as habilidades relacionadas com marketing, com empreendedorismo, eles também não têm as competências ali relacionais. E a gente está falando de psicologia. Eles não têm. Tá, o que são, então, para a gente poder definir? Eu queria perguntar para você exatamente o que são essas competências aí. Quantas são? Como é que é isso? Vamos lá. Então, a gente tem o que a gente chama de hard skills, né? O que são as hard skills? As hard skills são as habilidades que você precisa ter para efetivamente desempenhar a sua função. Então, por exemplo, o médico ele precisa entender de medicina para desempenhar a função que dele. seria competência técnica, né? Exato. Essencialmente. Exatamente. O contador ele precisa, né, das habilidades contábeis para desenvolver a profissão dele. Só que essas habilidades técnicas, elas são uma parte, eu vou até ser bem atrevido aqui no que eu vou falar, elas não são o fator decisivo na hora de alguém optar por você ou de você optar por estar com um outro profissional. Quais são essas outras habilidades e da onde elas vieram? Eu acho importante colocar isso. Sim. Há algum tempo atrás, a gente começou a ouvir o termo inteligência emocional. Exatamente. E a gente, né, inteligência emocional, então é eu controlar minhas emoções, né, eu saber... administrar bem as emoções. Tem gente, inclusive, que pensa que inteligência emocional é controlar as emoções. Eu tô com raiva, eu controlo a minha raiva. Aí eu tô com medo e eu controlo. Que na verdade seria o resultado disso, porque você não vai controlar algo que é impulso. Você não talvez. Tem como. Você não tem como. Exatamente. Né? A inteligência emocional, ela é a raiz das soft skills. Olha aí. Então, o que uma coisa tem a ver com a outra? A inteligência emocional, eu saber, por exemplo, como é que você está se sentindo. Eu consegui entender, olha, a Tati hoje ela está de tal e tal jeito. Ela acordou e ela não deu o sorriso que ela dá sempre. Ela acordou e meio cabisbaixa. Ou, olha, ela chegou em casa e chegou muito eufórica. Ela está muito feliz. E aí, se você coloca isso, vamos colocar isso num exemplo profissional, né? Paciente entrou no consultório, ele ainda não te conhece, ele está tendo primeiro contato com você e ele não está falando muito. Isso acontece pra caramba. Pois é. Principalmente no primeiro contato, a avaliação. E cabe a você, que é a outra pessoa e que a gente espera que tenha essa competência emocional, perceber o seguinte: essa pessoa, ela está com medo? Ou ela não confia no que eu estou fazendo aqui? Ou ela, na verdade, está aqui obrigada, está aqui com raiva? E sabe o que você está falando, amor? Desculpa, eu vou falar, amor? Pode. Aqui, estamos em casa, né, gente?
Tem vezes que eu já conversei com colegas minhas que acham o seguinte: quando o paciente reage assim num primeiro atendimento, olha que coisa, a cabeça delas é o seguinte: ele não está gostando do que eu estou falando. A conclusão é sempre essa. Não tem essas variações que você falou. E aí a pessoa já trava. E a pessoa pode até ser rude com o paciente, quando na verdade ela interpretou de forma errada e não teve essa habilidade tão aguçada ali, não é? Exatamente. Você imagina que eu entrei no seu consultório, primeira vez, a gente se falou, hoje em dia, né? As consultas são muito agendadas por texto. Você nunca ouviu minha voz, eu nunca ouvi sua voz. E isso serve tanto para fono, para qualquer outro tipo de Diária. profissão, de qualquer outra área. Então você imagina que eu sentei na sua frente. Por que você está aqui? Problema tal. Ah, tá. E o que você espera? Tal coisa. Isso aqui, ficar desse jeito, quem até presta atenção um pouco em postura, vai falar assim, tá com medo. Mas às vezes, porque essa postura, só para a gente poder entender, ela quer dizer um monte de coisas. E não necessariamente aquilo que você tem que estar aberto pelo menos a pensar, pode não ser. Quando a gente, não é ainda esse o nosso assunto, mas quando a gente estuda comportamento humano, a gente não pega um fato, uma informação e tira uma conclusão daquilo. Você precisa de uma série de informações para aí sim você concluir algo. Então, não fica achando que porque o paciente está na sua frente. Assim, ele não está gostando de você. Às vezes, essa é a posição dele de poder. Ele se sente seguro fazendo isso, porque ele está te contando talvez algo, sei lá, é um exemplo, né? Ele é gago. E quando ele faz isso aqui... Tá tocando exatamente no problema, porque se a gente está resolvendo um problema, a pessoa chega com o problema. Falou tudo. A pessoa está ali na sua frente expondo um problema. Ninguém procura um profissional da saúde falando assim, então, tá tudo bem na minha vida, aí eu vim aqui porque eu queria gastar dinheiro. Exato. Não é isso, né? A pessoa está ali sempre... É uma exposição. Expondo, ela está se expondo. E para voltar um pouquinho ao assunto, senão a gente pula algumas coisas. Então, a inteligência emocional, ela é a raiz disso. Eu saber como é que você está se sentindo, você que chegou aqui na minha frente, que eu não te conheço, só sei o seu nome e você me disse mais ou menos o que você sente. E aí, até para isso, eu vou falar qual é a primeira e mais importante dessas soft skills, dessas habilidades, e que, infelizmente, tem gente que tem preconceito quando fala isso e acha que isso é uma coisa zen, que é uma coisa assim, é místico isso. A primeira competência a ser desenvolvida é a empatia. Tá. Empatia, né? Ter compaixão pela pessoa. Empatia não é compaixão. Empatia é eu conseguir saber como é que você está enxergando o mundo. É eu conseguir calçar os seus sapatos. Eu acredito que a falta da empatia seja a raiz de muitos problemas, né? E principalmente de comunicação, obviamente. Relacionais. Então, então é porque para a gente ser bonzinho? Não, não é isso. É eu conseguir entender, ela está com medo, ela está com raiva, ela está insegura. Ela ainda não confia no que eu estou falando. Então, é aí que entra... E tá tudo bem, né? E tá tudo bem. E a empatia, ela é a base de qualquer uma dessas competências justamente por isso. Então, para a gente ainda acabar de definir o que são essas habilidades, todas as coisas que advêm, né? Olha que palavra difícil, eu aprendi ontem. Se a inteligência emocional é a raiz, essas habilidades, elas são o tronco de uma árvore, né? E a maneira como eu me relaciono com o mundo e com as pessoas são as folhas dessa árvore. Então, tudo que a gente hoje em dia acaba colocando de maneira separada, isso tudo são essas soft skills. Por exemplo, foco. O foco é uma soft skill, porque o foco é algo que você desenvolve.
o próprio gerenciamento do tempo. Isso é uma soft skill também, tá? Porque quando a gente pensa assim, pô, mas isso aí isso não é relacional. É super relacional. Porque se não tivesse mais ninguém no mundo, você não ia ter problema nenhum de gerenciar seu tempo. O seu tempo só tem dificuldade por quê? Porque tem alguém postando no Instagram, porque tem alguém que está querendo falar com você na outra sala, porque tem alguém te ligando. É porque você precisa gerenciar pessoas. O gerenciamento do tempo, nesse aspecto, ele passa, na verdade, é por isso. Então, para definir, as soft skills ou as competências emocionais, elas são todas essas habilidades que um profissional de qualquer área precisa para poder se conectar, se comunicar com as outras pessoas, sejam elas as pessoas do universo pessoal mesmo, né, íntimo daquela pessoa, ou do meio profissional, sejam seus colegas de trabalho, sejam os seus possíveis pacientes, clientes. Como é que, amor, eu posso, como empreendedora, né, o pessoal que está assistindo a gente, profissional da saúde, pode usar isso no seu dia a dia? Como é que isso pode ajudar um profissional no seu dia a dia? De maneira prática, objetiva, um contexto, por exemplo. Eu vou pegar o dia a dia micro, vou tentar pensar num dia a dia macro. Então, para poder começar a exemplificar e listar algumas dessas competências, eu vou pegar, por exemplo, uma coisa que a gente pensa assim, isso não tem nada a ver com soft skill, isso aí é um negócio que não tem nada a ver nem com o meio profissional. Criatividade. A criatividade, ela é uma soft skill. Não, mas criatividade é para quem para quem lida com música, com arte. Essas pessoas é que usam criatividade. Se você é profissional de qualquer área, da área da saúde, em 2022, você com certeza teve que usar alguma rede social para divulgar seu serviço. E você já deve ter percebido que se você coloca, se você expõe aquilo que você faz igual a todo mundo faz, você se torna mais um. Então, você conseguir usar de criatividade, por exemplo, na hora de você divulgar aquilo que você faz, isso por si só já é algo que vira a chave no seu jogo. Sim. Por exemplo, você está atendendo alguém e você, cara, aquela pessoa ali, eu não consigo desenvolver ela de tal e tal maneira. Está te faltando criatividade para saber que exercício, se eu pudesse, já sei, eu vou pegar a pessoa e vou botar ela para cantar virada para a parede, para ela poder entender que o som como volta e tal. Estou dando um exemplo aqui, mas é a gente conseguir pensar de maneira criativa nas situações ali do dia a dia. E para dar um exemplo de uma outra competência e colocar isso a longo prazo, eu vou colocar o que talvez qualquer profissional que já tinha ali sua atividade no final de 2019 e chegou 2020 e viu a estreia da pandemia, né? Oh, Jesus. Todo profissional que continuou trabalhando, né, na verdade, ele teve que desenvolver uma habilidade chamada adaptabilidade. A adaptabilidade, ela é também uma soft skill. E aí eu vou, inclusive, pegar de exemplo você. O que você teve que fazer? Olha isso, gente. Nem eu sabia disso. Olha aí. O que aconteceu? Vamos pegar, por exemplo, esse caso da nossa... Só para vocês entenderem, gente, a gente teve uma conversa gigantesca dentro do metrô. E, assim, a minha reação foi... Você não sabe de nada. Você não sabe o que eu vi. Você não sabe da minha realidade. Era assim, né, amor? Você não sabe... Lembra? Você falou assim, você não sabe das regras que tem em relação
a fonoaudiologia e tal, como que funciona e não sei o quê. Foi uma conversa bem Tadinho, intensa. tem muita paciência. E o metrô naquele dia estava, né, bem lento. É. A gente não chegava nunca. Enfim, mas o que você teve que demonstrar, e essa é uma habilidade que você tem, eu sempre falei isso para você, a Tati tem essa habilidade muito aflorada nela, que é a adaptabilidade, de entender que, mesmo que de maneira, tipo assim, que não é um estalo, não é um negócio que acontece do dia para a noite, mas de que entender que, olha, eu vou ter que deixar de fazer isso do jeito que eu estou fazendo e passar a fazer de uma outra maneira. O que todo profissional teve que fazer quando chegou 2020 ali, março de 2020? Não, eu só atendo as pessoas olhando para elas aqui, tocando. Então agora não é mais assim. Então, das duas, uma. Exatamente. Ou você escolhe não trabalhar mais, ou você vai se adaptar. E sim, teve gente que escolheu não se adaptar, né? E não é chato ter que falar isso. Isso não é uma questão de, não, é o meu jeito, é a minha opção. Não, te falta adaptabilidade. Uhum. E essa é uma competência que, só para vocês que estão assistindo a gente... E ouvindo. E ouvindo, né? A gente entenderem a quantidade de informação disponível na humanidade está dobrando a cada ano. Então, você imagina que, por exemplo, né, a gente estava conversando outro dia sobre o Zoom e como que... Sim, a gente conversa sobre esse tipo de coisa. Os nossos assuntos são assim, gente. A gente conversa sobre o Zoom, por exemplo. A gente tem essas coisas. Então, o Zoom, ele teve que mudar, ele teve que se adaptar, e porque a gente tinha outras demandas, né? Então, você imagina que a tecnologia, ela era de um jeito, e ela passou a ser de outro jeito, assim. Né? E todos nós tivemos que nos adaptar àquilo. Hoje em dia, quem está, por exemplo, seja quem atenda profissional liberal ou trabalhando em grandes empresas, você não tem a opção de falar assim, não, reunião agora é todo mundo presencial. Não, não é mais. E se você não sabe arrumar o computador, a câmera, o som, para aquilo funcionar, você está fora. Uhum. Se você tá mais na do que empresa, nunca. Antes era uma opção, agora não é mais opção. não tem mais essa opção. Você teve que se adaptar. E isso, a gente às vezes pensa assim, tá, mas é porque todo mundo foi. Só que tem gente se adaptando a coisas que talvez você ainda não tenha se adaptado. Tem gente já pensando no que vem depois e já se adaptando a isso. Então, são pessoas que têm a adaptabilidade mais desenvolvida, mais aflorada, né? É a pessoa que ela tem a visão de futuro. Olha, está acontecendo tal coisa. Então, já vou, né, me precaver em relação a isso. Você imagina que quero ser profeta do apocalipse aqui, não? Ai, meu Deus. Mas você imagina um motorista de Uber que vive na Inglaterra, onde até metade do ano que vem, o Elon Musk pretende colocar os carros todos, pelo menos, automáticos, e a Uber vai adorar isso. O motorista de Uber que não pensou em, eu vou comprar o carro automático, o carro que não precisa de motorista, né? Eu vou comprar o carro ao invés de ficar brigando com a tecnologia, porque não tem como você ganhar essa disputa. A disputa só vai para frente. Sempre. A disputa contra a tecnologia, você não tem como ganhar. É impossível isso. E isso, inclusive, é uma vantagem de quem desenvolve essas competências, as soft skills. Porque, vamos lá, vamos pegar uma outra soft skill aqui. Hoje em dia, quando você liga para algum lugar, você quer ser atendido. Você já percebeu como é difícil conseguir chegar no ser humano? Que você primeiro passa por um robô, aí é outro robô, aí o robô não entendeu, te manda de volta pro primeiro robô, aí você fica naquele, né, vai e vem, até você, onde é que eu posso apertar o 9 e falar com alguém, que às vezes não consegue, né?
Mas o que a gente quer no final é conseguir, finalmente, falar com o ser humano. Você imagina que esse tipo de atendimento, ele vai ser cada vez mais valorizado. O profissional que ele consegue entender, cara, eu preciso estabelecer conexão. O que as pessoas estão buscando é se comunicar. O profissional que consegue assimilar isso, ele está na frente. Ele está na frente de todo mundo, porque ele entendeu... Desculpa, água. Ele entendeu a única coisa que o computador nunca vai fazer por ninguém, que é estabelecer conexão. É impossível. Talvez a palavra até conexão... no internet, computador mas desse sentido que a gente está falando. Mas o software não consegue... ter a empatia. Ter empatia, falou tudo. Ele não consegue se colocar no lugar de um ser humano. E acredite, tem muita gente querendo que isso aconteça, tentando desenvolver maneiras do computador conseguir prever o que o ser humano pensaria. Mas a gente é, como diria o livro, previsivelmente irracional. Não tem como o computador conseguir computar tudo que o ser humano faz. Então, para acabar de responder a sua pergunta, eu acho que, seja pensando num exemplo ali do dia a dia, né, ou pensando em algo macro, maior, essas duas, por exemplo, já são super competências que a pessoa vai usar assim... Sim, com certeza. Na hora. Na hora, imediatamente. A gente está falando de competências, você falou de criatividade, você falou de empatia, você falou de muitas aqui, e são termos que me parece que, se eu estiver errada, me corrija, mas as pessoas podem estar olhando assim, ouvindo, mas eu já nasci assim, eu tenho essa habilidade. E isso acontece, de fato. Tem pessoas que têm realmente essas habilidades por diversos motivos, seja influência da família, seja desenvolveu isso ao longo da vida. No meu caso, por exemplo, conseguir me adaptar não foi uma foi uma escolha, mas eu escolhi me adaptar, porque eu poderia não me adaptar. E não só nessa questão, em várias outras. É uma decisão que você tem que ter. Ou você para. Ou você faz, ou você para. E aí, a gente pensando nisso, né? É uma habilidade e tal. Eu posso desenvolver. E acho que eu não tenho. Eu acho que, me corrija. Aqui eu não tenho, pelo menos eu não vou saber o que eu não tenho. Eu não sei que eu não tenho. Então, se eu partir disso, eu consigo aprender. Tô errada? Não, isso aí é o princípio, não é? É o todo. Existem pessoas e pessoas, né? A gente sabe hoje que a gente pode ter para todas as áreas da nossa vida, com cada uma delas, o que a gente chama de mindset. Se você preferir, mentalidade. Eu sabia que você ia cair nesse termo, não tinha como não passar por isso, né? Exato. O mindset, ele não é uma soft skill, ele não é uma dessas habilidades, mas ele é uma maneira é a maneira como você enxerga o mundo. Como é que você enxerga o mundo. Se você é uma pessoa que tem o que a gente chama de mindset fixo, não adianta. Se você nasceu daquele jeito, você vai ser daquele jeito. Não tem como desenvolver essas habilidades se você está fixo naquilo. Habilidade nenhuma. Exato. Né? É isso que a pessoa vai pensar. Eu tenho já uns 10, 12 anos, eu nunca aprendi a sei lá, tocar bateria. Eu não vou aprender a tocar bateria. É impossível. Não tem como. Aprende quem é de tal e tal jeito. Eu nunca fui bom em matemática, eu não vou conseguir aprender matemática. E a gente tem pessoas que têm o que chama eu só estou pensando em inglês. Ai, gente, ele é metido. Mas ele pensa em inglês mesmo. Eu esqueci como é que é o mindset fixo e o mindset. O mindset fixo e o mindset... Eu esqueci. Deixa eu ver aqui. A gente esqueceu, gente. Eu esqueci completamente. Já falei tanto disso. O mindset fixo e o mindset... Ai... Mas vamos ver aqui, calma aí. Vamos chamar de flexível, pronto. Ai, tem um nome.
Ai, já usei tanto isso. Isso são pessoas que estão cansadas, pessoas que estão com sono. Ah, não vou lembrar não, hein? Vamos Mas é isso chamar de- aí. É aquele que muda. É aquele que muda. Aquele, não tá, aquele que não tá fixo É é o o que pode outro ser mudado. mindset. Isso. Ai, que É o que coisa, pode ser esqueci. mudado. Isso. Né? Então, existe uma maneira de pensar De que é... crescimento. Hum? De crescimento. Isso, porque um é de escassez e o outro é de crescimento. Pronto. Obrigado, meu amor. Obrigado, Obrigado, Google. Valeu, Google. Muito obrigado por conter todo o conhecimento. Oh. Então, por exemplo, imagina quem acha que, não, tudo tem que ser decorado, né? Hoje em dia, tudo ser decorado morreu, né? Mas, enfim, a gente tem esse mindset, que é o fixo, que é o de escassez. O que eu já sei é o que eu já sei, o que eu sou é o que eu sou, eu não vou mudar isso. E a gente tem o mindset de crescimento. Não, o que eu sou é X, mas eu tenho como ir mudando e transformando isso. Então, por exemplo, existem pessoas que já nascem, como você falou, com uma capacidade muito grande, por exemplo, de empatia. E tem pessoas que desenvolvem isso. O que você, como profissional, precisa assimilar é que não existe... Você imagina, você está na área da saúde, você não entrou na faculdade sabendo tudo que você sabe quando saiu da faculdade. Exatamente. Eu imagino, né? Senão a faculdade não serviria para nada. Exato. Todas as competências que você assimilou ali, a gente, né? Você não entrou com elas ali, e agora você as tem. A mesma coisa, só que a gente tem uma dificuldade de enxergar isso, porque a gente pensa que, por exemplo, criatividade é algo que a gente nasce. E não é. Tudo isso é algo que se aprende. Como se fosse um músculo, né? Exatamente. Vamos lá. É uma área do cérebro que você exercita. Achar que não tem nada que você possa desenvolver, que você tenha... Porque todo mundo tem. Tá? Criativo todo mundo é. Você quer saber se você é criativo ou não? Acabou tal tempero. O que você faz? Você não bota um outro? Você não dá um jeito? Você faz... Não, peraí, tem que botar... Então, quando não tem doce em casa, o que eu faço, amor? Meu Deus. Fala aí, o que eu faço? Meu Eu Deus, faço... Ele deu um nome. Né? Gororoba. Ele que deu esse nome. Não fui eu. A gente deu esse Criação nome de mútua. gororoba. Sabe quando você não tem nada em casa? Só um parênteses, tá, amor? Pra ficar bem legal também o podcast. E bem nojento. Realmente. A receita: leite em pó, a pasta de amendoim, banana. Acabou. Não, mas às vezes você bota outras coisas lá que você inventa. Eu não tô com vergonha de falar aqui agora. Caraca, tem vezes que eu falo assim, né, realmente não tem nada. Daqui a pouco ela vem com um pote cheio de não sei o quê. Ele come tudo. Como? Porque é gostoso, apesar de não saber o que tem ali dentro. Porque não tinha nada, de onde saiu tudo? Isso Desculpa, amor. Criatividade. Ai. Né? E todo mundo tem isso. Todo mundo tem esse negócio de, não, faltou tal coisa, não, bota tal coisa. Sobrou não sei o quê, não, mistura com não sei o quê. Só que a gente tá tão acostumado a fazer isso no dia a dia que, isso não é criatividade. E criatividade nada mais é do que remixar ideias que já existem. Isso é criatividade. As mulheres, então, que, por exemplo, meu Deus, eu ia usar tal calça e ela tá rasgada. E aí, na verdade... Vou rasgar mais. E aí, na verdade, pega uma outra coisa que combina com não sei o que não sei o que, mistura com não sei o que e pronto. Montou um look novo. Isso é criatividade. É que a gente acha que criatividade é criar a lâmpada elétrica de novo. É sempre algo muito mirabolante. Exato. Né? E não é. Não criatividade você usa todo dia. O que precisa, talvez, e existem exercícios para isso, a gente tem ferramenta para isso, o que precisa é você começar a exercitar isso de maneira consciente para poder aplicar isso no ambiente de trabalho. Né? Acho que a primeira, talvez, nem é o tema aqui, mas a primeira tarefa para quem quer exercitar a criatividade é ignorar regras. Né? As regras, elas existem porque a pessoa que criou elas
Não tinha a criatividade para pensar fora delas. Então, se você... Ah, não, porque... Eu vou dar um exemplo aqui, tá? Eu falei da lâmpada elétrica. O filamento da lâmpada elétrica, ele foi criado... eu esqueci o nome do... Thomas da Edison? pessoa. Não, ele pegou a eletricidade. Ah, tá. Mas o filamento que a gente tem dentro da lâmpada, o que acontecia? O engenheiro, o funcionário que chegava na General Electric, né? Eles tinham um trote, que era o trote de... tenta fazer tal ligação que era esse ligamento aí que tem dentro da lâmpada. Tenta fazer... era o desafio que se dava para a pessoa. Só que esse cara não sabia que não dava para ser feito. Porque não tinha como ser feito com os materiais que eles tinham. Né? E esse cara não sabia que isso podia ser feito. Então ele não sabia da regra. Ele desconhecia essa regra de que não dá para fazer o filamento. Então, usando aí a frase que ficou famosa, sem saber que era impossível, ele foi lá e fez. Entendeu? Se você ignora as regras, né? Não tô falando para você quebrar a lei não, tá, gente? Não é isso. Quebrar as regras. Tá? As regras do status quo, que eu estou dizendo. Né? Conseguir pensar fora da caixinha, que é o que a gente diz. Então, esse cara, ele foi lá... A gente só tem lâmpada elétrica porque esse cara, ele teve essa audácia de... vou misturar tal coisa com tal coisa e dá para fazer. Né? Tanta gente tentou antes dele, só que eles já sabiam que era impossível. Eles nunca tinham parado para pensar que era impossível e por isso o cara foi lá e fez. Né? Então... Primeira coisa para quem quer, por exemplo, né, desenvolver a criatividade é tentar pensar como se não existissem regras. Tem que começar assim, né? Eu penso que eu posso não saber. É o princípio da sabedoria, né? Se eu acho que eu sei tudo, eu não tenho como nem desenvolver nem a competência técnica, nem a competência emocional. Se eu sei, se eu acho que ou eu nem me dou conta o quanto que eu preciso compreender o outro, ter empatia, desenvolver a minha criatividade, que eu posso ir além, sair disso. A gente já está encaminhando já para o final. Mas já, Léo, não posso dizer a hora porque o pessoal está vendo, né? Eu queria que você falasse para o pessoal como é que eles podem te achar, para conversar com você, tirar essas dúvidas. Quero convidar. Eu acho que esse podcast aqui vai estar no ar antes do nosso evento do Metamorfose, no dia 15 de outubro. O Leonardo vai estar lá ajudando profissionais da saúde com essas estratégias muito mais aprofundadas do que foi aqui, né, meu amor? Em relação a people skill, soft skill e todas essas skills que ele falou aqui, que a gente vai aprender muito mais a colocar em prática no nosso dia a dia. Vocês viram aqui o que ele deu de exemplo, e é uma dor que acontece quando o paciente chega lá e a gente entende. Muitas vezes, no começo eu achava que eu, lidando ali com aquele paciente, eu tinha já um pré-conceito dele quando eu o via. Quando, na verdade, eu precisava desenvolver essa habilidade. A experiência me trouxe isso. Então, acredito eu que muitos recém-formados, ou aqueles que ainda vão se formar, ou aqueles que têm essas dificuldades até hoje, e não sabiam, não se davam conta que era, na verdade, uma dificuldade desse tipo de competência emocional, e tem como a gente se desenvolver. Fala com a galera aí, Léo, e se despede delas. Poxa, mas a gente já vai se despedir. Então, primeiro falar sobre dia 15, né, de outubro. Se você está assistindo isso, eu não sei quando você vai estar assistindo isso, mas provavelmente é possível que o primeiro lote já tenha... Não, já vai estar, com certeza. Já vai ter virado. Sim. Né? Se eu fosse você, corria para garantir o segundo. É um evento presencial, a gente tem que falar isso, né, meu amor? É verdade. Um evento presencial, até... E a gente optou por privilegiar isso, porque tem muita coisa que ainda não dá para ser feita virtualmente. Então, por exemplo, falando do que eu pretendo levar para lá, água de novo. Tem muita coisa relacionada a... Se tem uma habilidade que eu quero poder destrinchar lá, é comunicação. E a comunicação por si só é uma coisa gigantesca. Comunicação, para mim, é conexão. E
a gente pensa, eu vejo muito pessoal falando assim, eu quero melhorar a minha comunicação, e aí eu quero aprender como é que eu falo melhor, como é que eu imposto a voz. Mas quem falou que comunicação é falar? Comunicação É também falar. é também falar. Comunicação é também ouvir. E principalmente o profissional da saúde, ele é muito beneficiado quando ele aprende a ouvir. Por quê? Porque, às vezes, o paciente que chega lá no consultório, ele não fala tudo. Ele está falando coisas com o resto dele. Ele está falando coisas com o corpo. Ele está falando coisas com o tom de voz. Ele está falando coisas com o olhar. E isso é crucial para você, por exemplo, fazer um diagnóstico, Exatamente. né? Porque as pessoas não sabem tudo que elas estão querendo passar. Então, no dia 15, eu quero poder trazer exercício sobre isso. Porque tem exercício para a gente aprender a ouvir, a gente aprender a receber a informação do outro, tem exercício para isso. Então, tá mais do que convidado para dia 15/10 estar com a gente no Metamorfose. Se você quiser saber mais sobre isso, sobre esse assunto, sobre soft skills e principalmente sobre essa questão da comunicação para se conectar, você pode me achar lá, não sei se vai aparecer em algum lugar aqui. Solta aí a produção, arroba! No lado Lado esquerdo, ele tá falando aqui, que é lado esquerdo. Aqui, tela, aqui, a pessoa aqui. que não sabe, né, a posição das coisas na tela. Você pode me seguir lá. Eu acho que o lado esquerdo vai ser lá. Pra eles... É o seu lado esquerdo e perto ali do microfone. Esse lado aí. Vocês estão gente. ouvindo? Não sei se Esse lado aí, gente. É um lado aí. Ó, Tá. pega a mão esquerda e faz assim, na altura do microfone. Mão esquerda. Mão esquerda... Não, é mão direita mesmo. A pessoa que tá me dando a dica não sabe qual é a minha mão esquerda e direita, eu tô ficando confuso. Gente, tudo a certo. arroba tá aqui na tela e vai ser um prazer poder te ajudar com a sua comunicação, com a sua conexão. Seja através do Instagram, seja através da internet, ou seja, estando pessoalmente com a gente lá no dia 15. Que é uma energia totalmente diferente. Estar lá com a gente, entrar em contato com outros profissionais. Vai ser incrível, eu tenho certeza. E meu propósito é fazer Metamorfose mais vezes, mas não temos data pro próximo. Tem que aproveitar isso. Meu amor, muito obrigada. Agora a gente vai pra casa, tá, A gente vai se despedir, mas só de vocês, porque a gente não vai se despedir. Obrigada, tá, meu amor? De nada. Te amo, tá? Fala, eu te amo, amor. Te amo, meu amor. Ele fala mais do que eu, gente. Só aqui que ele não falou. Beijo, gente. Até o próximo. Tchau, tchau.